Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Doutrina Viva. Este é o nosso curso 1, Educação Espírita Cristã. Estamos no módulo 3, Considerações Pedagógico-Doutrinárias, e este é o tema 2, Elementos Pedagógicos. Já falamos no vídeo anterior sobre metodologia. Este vídeo se destina especificamente a tratar de planejamento. E o planejamento é, sem dúvida, uma das tarefas mais importantes para que a gente tenha sucesso em qualquer ação. Nós vamos nos limitar a falar aqui sobre os processos de aprendizagem e o planejamento que é referente a exatamente o ensino e aprendizagem da doutrina espírita. E para começar, tem aqui uma citação de Lewis Carroll, que está lá na Alice no País das Maravilhas, como simples motivação. Alice pergunta o seguinte: podes dizer-me, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? Isso depende muito para onde você quer ir, respondeu o gato. Preocupa-me pouco onde ir, disse Alice. Nesse caso, pouco importa o caminho que sigas, replicou o gato. Então é da importância novamente de nós sabermos para onde queremos ir. E o planejamento ele faz referência a isso, a saber onde queremos chegar e vários aspectos envolvidos. Existe uma metodologia reconhecida internacionalmente como 5W2H e o que nós trazemos aqui é basicamente os pontos essenciais do planejamento. O que ele quer dizer? Então, basicamente, temos que saber o que, onde, quando, para quê, que seria a finalidade, quem e para quem, que são as pessoas envolvidas, e o como. Nesse caso, a metodologia 5W2H fala ainda de custos, mas não necessariamente se aplica ao nosso planejamento. Então, essas primeiras perguntas, elas envolvem qualquer atividade. Se eu pretendo, então, fazer um estudo sistematizado da doutrina espírita na minha casa espírita, como eu devo proceder? Essas são perguntas básicas que nós temos que fazer. Elas são a base de qualquer planejamento. Com essas perguntas respondidas, nós passamos então a entender que existem dois planejamentos, de dois níveis. Existe um planejamento geral, que ele está mais ligado à coordenação, que envolve atividades administrativas, envolve questões como, por exemplo, o espaço onde os estudos vão ser conduzidos, a capacitação das pessoas que estarão envolvidas, a publicidade desses estudos, enfim, uma série de questões que envolvem o funcionamento normal de qualquer instituição, como, por exemplo, a existência de meios como luz elétrica, água encanada e por aí vai. Agora, existe um outro planejamento que está no nível dos facilitadores, que é o planejamento de cada sessão de estudo, de cada roteiro. Esse sim é tarefa exclusiva do facilitador. É claro que ele pode ter ajuda, é claro que isso vai estar influenciado pelo programa, que já foi feito, que deve existir, mas é uma tarefa do facilitador. Para todo e qualquer planejamento, nós temos ainda um ciclo decisório, que é extremamente interessante. Também faz referência a uma metodologia consagrada internacionalmente, que ele fala de alguns estágios. O primeiro estágio é esse do planejar, é esse do pensar como a atividade será desenvolvida, de pensar quais são os pontos previsíveis, de quais são os detalhes do caminho. Nesse momento a gente entende que não se trata de um trilho, que nós não temos flexibilidade, mas de uma trilha, que temos ali algum espaço para manejo, mas que sabemos de um rumo geral. O segundo ponto é o fazer efetivamente, é o colocar as coisas em prática. O terceiro ponto seria o de controlar, o de checar, o de avaliar. E isso também está presente na atividade do facilitador, mas não como um professor convencional que aplica uma prova. Vamos tratar disso adiante. E por fim seria um ponto de ajustar. Então, percebendo que o planejamento ele é algo que deve dar as diretrizes, que ele tenta antever situações e planejar, envolve essa questão de estruturar antecipadamente da melhor forma possível, a gente sabe que muitas vezes das respostas que nós teremos, usando a palavra internacional feedback, que nada mais é do que um retorno, uma retroalimentação, nós podemos ajustar o planejamento. Agora, a flexibilidade do planejamento depende da existência de um planejamento. O planejamento vai ser a base para a segurança que o facilitador vai ter no nível das aulas, no nível dos roteiros, dos estudos. A gente até evita esse nome aulas, porque dá uma
uma coisa muito escolarizada, mas dos estudos, e também no nível macro, né? Essa realimentação, essa reestruturação do plano decorre do que se viu na prática, do que se viu no controle dessas atividades. Controle aqui que também não quer dizer controlar no sentido de controlar todos os resultados, estar no comando de todos os resultados, não é isso. Mas é no de perceber como eles funcionam, colher os resultados de uma determinada semeadura, né? Exatamente essa colheita. Bom, dentro dessa atividade do facilitador, existem alguns passos que são muito importantes. O primeiro deles é quando estiver fazendo o seu planejamento, existem alguns componentes básicos do planejamento de um roteiro, de um estudo. Quais são esses componentes básicos? Alguns nós já citamos em vídeos anteriores. O primeiro deles, objetivos específicos. Os objetivos específicos de cada estudo, de cada sessão, eles devem estar voltados para o participante. Então, quem tem que atender os objetivos é o participante. Os objetivos específicos nunca serão expor o conceito de, demonstrar a importância de. Na verdade, eles estão voltados para o frequentador, para o participante. Então, quando se fala, por exemplo, de conceituar Deus, que é algo, né, é um objetivo intermediário, é algo que faz parte do estudo de Deus, né, dessa tentativa de compreensão de Deus, que é um conteúdo muito importante para nós. Né, o Livro dos Espíritos começa assim, né, tratando exatamente de Deus. Então, quem precisa conceituar Deus naquele momento não é o facilitador, é o participante. É ele que tem que ter condições de parar e refletir, mas bem, o que é Deus? E não se limitar a ler o que eventualmente está nessa ou naquela obra de referência. Ele precisa, ao máximo, sair daquela sessão de estudo sentindo-se capaz de cumprir aquele objetivo específico, que normalmente não devem se limitar a questões muito pontuais, como citar ou simplesmente apontar, mas normalmente vão estar relacionados com a reflexão, de compreender, de refletir, de analisar, de comparar, que são objetivos de ensino um pouco mais profundos. E é isso que nós desejamos. Esse foi o primeiro ponto, o primeiro componente, objetivos específicos. Isso aí é básico de qualquer estudo. Segundo, conteúdo. Então é a organização do conhecimento. Qual que é o conteúdo, qual que é a matéria, qual que é a base do que será estudado naquela sessão? Bom, se é Deus, eu tenho uma certa restrição àquele conteúdo. Eu não posso abordar temas muito amplos, como, por exemplo, falar no mesmo estudo de perispírito, de reencarnação, de planejamento reencarnatório, porque eu tenho um conteúdo base. Então eu tenho ali um núcleo de informações mais importantes para aquele momento, que sim, podem ser base para outras no futuro. Então o conteúdo precisa estar delimitado. O facilitador precisa ter claramente na mente dele qual é o conteúdo central. O que não quer dizer que ele tenha que expor ele por si próprio, verbalmente, todo o conteúdo, mas ter noção de qual é a base, qual é a gama de conhecimentos daquele momento. Terceiro componente, procedimentos. Então os procedimentos serão a forma, será a metodologia como aquele conteúdo vai ser trazido. Então quais são os procedimentos necessários para estudar aquele assunto? O que ele vai precisar fazer? Do que ele vai precisar preparar para chegar àquela conclusão? Então ele precisa colocar a sala num determinado formato? Ele vai precisar de que tipo de conteúdos, que tipo de materiais, como por exemplo, livros a ser levados? O que mistura um pouco o procedimento, que será a forma como será feito, com o recurso, que é nosso último componente. O recurso, então, é todo aquele material humano ou físico, ou componente de referência que vai ser trazido para aquele estudo. Então, muito se usou a questão dos PowerPoints, dos projetores, que aí dão, claro, uma possibilidade enorme de se incluir filmes, fotografias, vídeos. Contudo, é preciso ter em mente que na hora de planejar os recursos são um meio e não o fim em si mesmo. Não pode o facilitador colocar o recurso como sendo o centro do estudo e ele e os participantes na periferia, como se eles tivessem que fazer a moldura para aquele meio auxiliar. Lembrando que o recurso é um meio auxiliar e não o protagonista.
O protagonista será sempre o participante e as suas reflexões, as perguntas que estarão endereçadas a ele. O recurso, então, ao mesmo tempo, deve ser planejado de maneira que permita essa reflexão e esse diálogo. Então, se o recurso tomar um tempo muito grande do estudo, ele tende a sufocar ou restringir aquele que seria o momento de maior absorção, porque seria quando as pessoas teriam a oportunidade de dialogar, de perguntar, de questionar, de mostrar outros pontos de vista. Bom, tendo visto esses primeiros componentes, eu gostaria de trazer uma citação aqui do Peter Drucker, que ele diz o seguinte: ele fala aqui: o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes. Para termos noção, então, de que o planejamento ele não é simplesmente um pensamento lá sobre o futuro, mas algo que nós estamos fazendo agora e que terá impactos no futuro. O planejamento ele não é somente para o ano seguinte. Cada estudo que será conduzido pelo facilitador ele deve ser precedido de um planejamento. E aqui vem algumas dicas muito importantes para que você consiga preparar o seu estudo. Vamos seguir um passo a passo? Então você recebeu a determinação, você recebeu o planejamento, o convite para conduzir os estudos em uma determinada turma. Se você tem um estudo para fazer, digamos que na semana que vem, qual que é o primeiro passo a ser feito? Então vamos colocar numa sequência. Primeiro, sugerimos fazer a leitura do roteiro proposto. Então, se existe um programa, provavelmente existe um roteiro. Existem ali objetivos específicos a serem atingidos. E é isso que a gente coloca aqui. Refletir sobre o conteúdo e analisar os objetivos específicos. Isso é o primeiro passo. Sobre o que eu vou abordar? Quais são os objetivos específicos? O que se espera do participante naquela sessão? O que ele deve sair daquele momento ali capaz de fazer, capaz de comparar, capaz de analisar, identificar, o que quer que seja? Quais são esses objetivos específicos? Então esse é um primeiro momento de reflexão do facilitador consigo mesmo, refletindo no que existe de planejamento. Segundo, analisar se as atividades propostas são viáveis para a turma ou se prefere fazer de outra forma. Preparar os recursos de que necessitará para essas atividades propostas. Então, já tendo entendido onde quer chegar, qual é aquele estudo, quais são os objetivos específicos, é preparar os materiais. Entender se aquelas atividades propostas, por exemplo, alguns conteúdos orientadores de estudos editados pela Federação Espírita Brasileira já trazem algumas propostas de atividades, de formas de conduzir aquele estudo. Mas, eventualmente, o facilitador, naquele momento específico, vivendo uma situação única, às vezes um fato marcante do município onde ele está, ou pela uma característica própria do grupo, ele entende que existe uma outra atividade que vai ser mais atrativa, que vai fazer mais sentido para as pessoas. Então, ele planeja e mobiliza recursos. Então, muitas pessoas não vão ter recursos próprios para fazer aquele estudo. Talvez você queira utilizar um vídeo. Você pode precisar de um projetor emprestado, de conectores adequados para que aquele recurso de fato seja viável, para que ele seja compatível com o computador que você tem em mãos. Enfim, talvez você precise tirar cópias de determinadas páginas de um livro, se você não tem livros na quantidade que você deseja. Enfim, tem uma série de questões em que o facilitador deve pensar e visualizar como se ele estivesse no momento do estudo, pensando se ele tem todos os meios para conduzir aquela atividade. Isso vai fazer diferença para o participante, inclusive em sentir que aquele estudo foi preparado, de saber, olha, eu recebi isso aqui para que eu leia, né? Muitas pessoas não conseguem ler à distância. E vem até mesmo disso. Às vezes o facilitador tem um material para projetar e coloca uma letrinha pequenininha. Uma pessoa que às vezes está lá no fundo não vai conseguir ler. Ou o que já aconteceu conosco. Às vezes tem um colega que vai chegar para participar da reunião e ele é cego, ele não tem condições de ver. Né? Em sendo deficiente visual, mais ou menos, né? Até porque quase todos nós temos as nossas limitações físicas, ele pode não conseguir enxergar o que está sendo projetado. Então é raciocinar os recursos e pensar de maneira ali tranquila, no momento em que ele tem condições de reverter o planejamento, de flexibilizar o que se deseja lá durante o estudo. Terceiro passo, para saber se os objetivos foram atingidos.
Durante o estudo, a participação da turma irá conduzindo a resposta sem que haja necessidade de um momento especial para isso. Então, até mesmo pela nossa cultura, muitas pessoas têm aversão à prova. Elas não gostam de sentir que estão sendo testadas naquele momento. E nós sabemos já que temos a capacidade de evoluir e muito nesse processo de aprendizagem e que o adulto ele não está ali mais naquela situação de disciplina, né? De colocar-se na situação de que eu terei atingido o meu objetivo se eu tirar uma boa nota. Então esse momento de avaliação ele precisa ser a todo tempo. Por isso o facilitador tem que estar de olhos, ouvidos e coração aberto para sentir tudo aquilo que as pessoas estão dando de resposta. E pode acreditar, da sua maneira específica, da sua maneira, na sua individualidade, as pessoas nos dão resposta o tempo inteiro. Numa postura corporal, numa forma de olhar, num jeito de colocar as mãos, às vezes no jeito de pôr os braços para nós, numa forma de sentar, ou a participação ou não em uma atividade. É claro que tem pessoas que são mais tímidas por natureza e tendem a adotar uma postura um pouco mais reservada. Mas você vê isso por vários indicadores da turma, especialmente aquelas pessoas que são um pouquinho mais expansivas, são as primeiras que nos dão esses retornos, essas avaliações que nós queremos. Porque, na verdade, o que nós estamos tentando avaliar num roteiro desse de estudo não é se as pessoas decoraram as informações. Isso aí é meramente superficial. Elas podem decorar naquele momento, se a gente dá uma informação e pergunta logo em seguida. O que o adulto precisa para se sentir representado, para se sentir protagonista, é que aquilo faz diferença na vida dele. E às vezes mesmo os colegas mais caladinhos, a gente nota a diferença quando a pessoa está interessada, quando ela está fazendo a interação conosco, quando ela está participando, dando suas opiniões, até às vezes numa mexida de cabeça a gente percebe que a pessoa está mais interessada. Então esse é o momento de avaliação. É desde antes de começar o estudo até depois dele terminar. É em como as pessoas se portam, em que tipo de retorno elas nos dão. Bom, feito esse planejamento, nós já temos aqui uma base considerável para planejar os nossos estudos. Existem ainda alguns aspectos muito interessantes que envolvem o planejamento. E aí vem de uma postura já do facilitador em entender-se como participante daquilo. Tudo isso que eu falei demanda tempo. E se você deixar para planejar o seu estudo na véspera da sessão em si, do estudo em si, provavelmente você vai ter pouco tempo, não só para planejar, mas para conseguir os meios. E além disso, a gente fala muito no âmbito acadêmico que é preciso de um tempo de gaveta para qualquer projeto. O que é esse tempo de gaveta? É o tempo em que a gente pensou em algo, colocou ele descansando e a partir dali, isso agora trazendo para o nosso ambiente, é quando nós vamos ter intuições sobre aquele assunto, é quando nós vamos sonhar com aquele estudo e sair com informações novas, é quando andando na rua, ouvindo uma notícia, a gente vai falar, nossa, isso tem tudo a ver com o meu estudo. Nossa, alguém comentou comigo de um filme que talvez tenha um trecho ali que seja completamente, tem uma ligação muito grande com o que eu estou querendo falar. Alguém te conta um caos, né? Uma experiência de vida, e às vezes é aquele exemplo que você precisava para fazer todo sentido no seu estudo. Enfim, nós sabemos que nós somos apenas peões, né? apenas partícipes desse trabalho que é muito maior. Então, é tranquilamente, né, é compreensível que a espiritualidade está nos auxiliando, e isso pode vir por diversas formas. Por uma intuição, por um sonho, por algo que nós de repente somos bombardeados com uma informação, somos trazidos uma informação. Então permita-se preparar o estudo com antecedência, para que você tenha então condições de receber todas essas boas influências e o seu cérebro e a sua mente tenha condições de ir preparando e recolhendo os melhores subsídios para trazer para aquelas pessoas. Sabemos também que o trabalho ele não está restrito a nós e que o grande ceareiro, né, é Jesus. Então, se nós eventualmente falharmos em algum ponto, estaremos ainda assim auxiliados. Compete a nós, é claro, fazer o melhor que pudermos para preparar esses estudos e para, de fato, compartilhar com os participantes aquilo que nós entendemos como sendo o melhor, dando espaço para que eles, é claro, sejam os protagonistas e permeiem toda essa atividade de aprendizagem com o que eles já trazem de experiência. Bom, como você pode ver, a atividade de planejamento ela envolve uma série de passos, ela é algo extremamente grandioso e que quanto mais nós planejamos,
mais nós aprendemos e sentimos a necessidade de planejar mais. E eu convido você a uma reflexão. Você considera que é possível um bom estudo, uma boa sessão, ser conseguida sem um planejamento adequado? Pois é, se você também pensa que a resposta é não, fica esse convite para que a gente planeje cada vez melhor. Na verdade, o planejar será mais uma vez um componente dessa tarefa de amor, de planejar os estudos, de ter cuidado, raciocinando que aquele participante que vai dedicar uma parte do seu tempo, da sua semana a estar conosco, ele faz muito em estar ali e que nós precisamos vê-lo então como aquele próximo de quem Jesus falou, a quem nós devemos aprender a amar. Então, conduzir os estudos, já lá no fim, é consequência de uma série de ações que vão fazer com que nós nos sintamos mais envolvidos com a tarefa, que tenhamos mais qualidade no que fazemos e, sobretudo, que possamos colocar mais amor naquilo que fazemos. Lembrando que a maior tarefa será sempre a de Jesus, enquanto nosso mestre e guia. A espiritualidade também estará sempre junto, mas o nosso papel, dentro das nossas limitações, ele será sem dúvida muito importante. E aqui vem uma reflexão com base no que já tratamos lá nos primeiros vídeos e em outras reflexões que ainda vamos fazer. O maior beneficiado com os estudos é o próprio facilitador, com esse planejamento, com os estudos prévios. O facilitador estará se beneficiando grandiosamente em tudo aquilo que ele coleta, em tudo aquilo que ele planeja, em tudo aquilo que ele se prepara para estar naquele momento. Ele será o grande beneficiado por isso, terá mais segurança naquele momento e mais condições de ajudar aqueles colegas que ali chegaram. Bom, eu espero que você tenha gostado. Hoje nós estamos falando apenas do segundo vídeo desse tema 2, que são os elementos pedagógicos, e ainda teremos mais um vídeo onde vamos tratar de outros elementos pedagógicos. Caso você tenha sugestões, dúvidas, críticas, escreva aqui pra gente no canal. Lembrando que tem muito mais material, inclusive sobre esse tema, lá na página manualdoevangelizador.com.br, que está aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder consultar ainda outras referências, mais dicas para como planejar o seu estudo, enfim, fazer com mais facilidade a sua tarefa. Eu aguardo você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!